Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pela enésima vez voltamos ao tema. Impedimentos e incompatibilidades. A razão é óbvia e já há muito passou as paredes de São Bento. Trata-se da transparência no exercício da ação política, trata-se da relação que tem o deputado e outros titulares de cargos políticos com o Estado, trata-se das condições de independência do exercício do seu mandato. Não é aceitável, dizemos-lo mais uma vez, que deputados que são supostos fiscalizar a atuação do Governo, fiscalizar a administração pública, possam ter serviços profissionais, consultadoria, patrocínio jurídico em relação ao Estado, seja na administração central, regional ou local. Há aqui um imperativo de independência da função, que é uma função de escrutínio e que não pode ser esquizofrenicamente dividida. Num momento faz-se a fiscalização política e num outro momento é-se remunerado por uma atividade daqueles que são supostos serem fiscalizados. Isso não é aceitável, é um impedimento óbvio, é um impedimento em nome da transparência, em nome da dignificação do papel que as senhoras e os seus deputados aqui exercem. Dizem alguns que isso é um jacobinismo extraordinário, que é uma ética de zelotes, é lá o que queiram dizer. Nós nem sequer propomos a exclusividade da função. Propomos esta coisa simplicíssima, que entra pelos olhos dentro de qualquer cidadão, medianamente esclarecido, e que não precisa de qualquer apelo populista, que uma função, quando assumida, ela tem que ser tomada na sua íntegra. Se a função é de fiscalização, não pode ser de fiscalização às segundas, quartas e sextas, e não pode ser indiretamente nos outros dias da semana, de remuneração por atividades prestadas ao Estado, a qualquer dos níveis da administração central. É a transparência aqui que está em causa. Não é nenhum senhor deputado ou senhora deputada em particular, é o estatuto da função que deve ser dignificado naquilo que é o seu conteúdo constitucional. Também entendemos, senhores e senhores deputados, que em relação ao chamado período de nojo no regime de incompatibilidades, para que um titular de cargo político, um ministro, um secretário de Estado, quando abandonam funções, deve haver um período mais dilatado para participar de órgãos sociais de empresas que tutelaram quando em exercício de funções. Isso é absolutamente natural. E não é necessário que tenham privatizado essa empresa, que lhe tenham contratado serviços com essas empresas. Não, há uma relação que não pode ser de suspeição, porque obviamente a opinião pública tira disso uma crítica de suspeição. Não é aceitável, não é sequer critério de recrutamento político para a formação de governos que se tenha que fazer a dança dos gestores nos variados setores da atividade económica e da tutela política. Isso não é aceitável, nem é compreensível. Porquê? Porque ficará sempre a dúvida. Não queremos fazer processos de intenção em relação à pessoa A ou à pessoa B. Este é um regime que deve ser organizado por forma a deixar muito claro à opinião pública, para crédito do regime, para crédito da transparência, que não há a possibilidade de uma promiscuidade entre a experiência política adquirida no Governo e aquilo que venham a ser futuramente as funções de gestor de uma empresa privada, de um setor tutelado. Este período dilatado, que não foi sugerido por nenhum caso recente em concreto, aliás foi apresentado muito antes do caso Mota-Engil, bastante antes, quer apenas verificar este ponto. É que ou este Parlamento se põe de acordo com aquilo que é a opinião da cidadania em geral, que é da preservação de um espaço de fronteira claro, nítido, muito vigoroso entre aquilo que são atividades de tutela política e aquilo que vem a ser atividades de gestão privada, ou realmente a maioria dos seus deputados está a contribuir para a degradação da democracia política, do regime e da confiança nas instituições. O resto, senhoras e senhores deputados, é uma resistência pouco republicana a regras que não são extremadas, a regras que são absolutamente normais. Querem contribuir para o prestígio do sistema político, querem contribuir para o crédito da democracia, tal como ela está organizada entre nós, então aprovem e apoiem este tipo de medidas. Adiá-las mais uma vez, reprová-las porque se quer
ter em vista que há a possibilidade de uns arranjinhos, de uns negócios para alguns, inclusivamente de uma forma desproporcionada e desigual entre as possibilidades dos vários deputados, senhoras e senhores deputados, estão a concorrer para a abstenção, para a indiferença da política, para a desconfiança dos titulares de cargos políticos. Não o queiram fazer e, mais uma vez, aproveitem a oportunidade para abrir um caminho em que haja uma clara separação dos interesses dos deputados em relação ao Estado e dos ex-titulares de cargos políticos em relação às empresas que tutelaram. Sim à transparência, senhoras e senhores deputados, não à promiscuidade. Não aos deputados polivalentes e de poliinteresses. Sim aos deputados que são Quero concluir, Sr. fiscalizadores Deputado, faz do favor. Estado. Ultrapassou largamente o seu tempo, faz Administração da favor de concluir.